Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Hoje eu vou analisar e te recomendar 9 jogos super leves que vão rodar tranquilamente até no seu PC que tem o processador Intel Celeron e que não tem placa de vídeo. Eu sei que é bem difícil encontrar jogos legais para jogar em um PC mais fraco, mas a minha função aqui é te mostrar que mesmo tendo um PC fraco, ainda assim é possível encontrar jogos bons para se divertir. E é isso aí, sem mais delongas, bora lá! Eu vou começar o vídeo falando de Identity V, um jogo de sobrevivência online gratuito e que é inspirado em Dead by Daylight. Pra quem nunca jogou Dead by Daylight ou nunca jogou esse jogo aqui, o Identity V, o jogo funciona mais ou menos assim. No principal modo de jogo, as partidas vão ter 5 jogadores, onde um vai ser o caçador e os outros 4 vão ser os sobreviventes. O objetivo do caçador é ir atrás de um por um dos sobreviventes e eliminar todo mundo, e o objetivo dos sobreviventes é realizar algumas missões que tem espalhadas pelo mapa, pra no final conseguir fugir do caçador e conseguir ganhar a partida. No início esse jogo saiu primeiro para celular, por isso ele tá também disponível para Android e para iPhone. Só que com o tempo o jogo ficou tão famoso que saiu essa versão aqui para PC também, e se você quiser baixar a versão de computador, é só ir lá no site oficial e baixar por lá. Se você tá procurando algum jogo online e grátis para jogar, vai lá e dá uma conferida no Identity V. Agora eu vou falar de Anima Gate of Memories, um jogo de RPG, hack and slash e de mundo aberto. A história desse jogo tem 2 protagonistas, um deles é uma entidade imortal que está condenada a vagar pelo mundo até os fins dos tempos, e o outro é uma jovem que perdeu as memórias do passado e agora está com essa entidade imortal vivendo dentro do corpo dela. E a história do jogo ela vai se desenvolver à medida que um vai conhecendo um pouco mais sobre o outro, até que quando eles perceberam, eles já se envolveram numa enorme batalha entre as forças do bem e do mal. Agora, falando da gameplay do jogo, ela segue aquele estilo clássico de hack and slash, igual de God of War, por exemplo, onde você vai passando por várias fases enquanto vai derrotando monstros, derrotando chefões e resolvendo puzzles até conseguir zerar a história. Eu recomendo esse jogo principalmente se você quer um jogo offline que tem uma história legal para você zerar. Continuando o vídeo, vamos falar do jogo Hidden and Dangerous 2 Courage Under Fire. Esse que é um jogo de FPS tático que é ambientado na Segunda Guerra Mundial. A gameplay do jogo gira em torno de várias missões que você vai ter que realizar junto com o seu esquadrão em diversos locais do mundo, e tudo são missões que realmente aconteceram na vida real. Tem missão na África, na Europa, na Ásia e por aí vai. O interessante é que esse FPS realmente é um FPS tático, porque aqui você vai ter que usar estratégia para tudo, desde a criação da sua equipe até durante as batalhas também. Por exemplo, você vai escolher os uniformes, vai escolher os suprimentos de cada membro da equipe, a função que cada um vai ter na batalha, e a vitória não vai depender só da sua habilidade, vai depender também da sua estratégia que você está usando. Hoje em dia tem bastante jogo de simulação de guerra, como por exemplo Battlefield, Call of Duty, mas antigamente essa franquia Hidden and Dangerous também dominava. What Aeon of Ruin é um jogo de FPS que foi lançado recentemente e que é inspirado naqueles jogos de FPS famosos lá da década de 90. De cara, só de olhar a gameplay você já deve ter percebido que o jogo é muito parecido com Doom e com Quake, e a ideia na criação desse jogo foi justamente essa, foi criar um jogo à moda antiga, só que usando as mecânicas que tem disponível hoje em dia. E já que o jogo é inspirado nesses FPS clássicos, a jogabilidade dele também é assim. Você vai começar o jogo sem muita explicação do que está acontecendo, porque a ideia dele é justamente essa, é te colocar em um mundo onde você vai enfrentar o tempo todo várias hordas de monstros que vão aparecendo. Pra quem gosta de jogos difíceis, esse aqui é um jogo de FPS bem difícil e muito hardcore. Mayhem in Single Valley é um jogo de aventura que é bem novo, tem só 2 dias que ele saiu na Steam, e de início eu já quero falar dos gráficos, que são gráficos muito bonitos. Os desenvolvedores capricharam bastante nessa parte gráfica, e por ser um jogo pixelizado, ele é um jogo bem leve para rodar em qualquer PC. Durante o jogo você vai controlar um garoto chamado Jack, um garoto que vivia tranquilamente em uma cidade do interior, até que sem querer ele acabou iniciando o fim do mundo. E agora a sua missão no jogo vai ser tentar evitar esse fim do mundo, sempre derrotando monstros e esse tipo de coisa, enquanto ao mesmo tempo tem que manter esse fim do mundo escondido das pessoas e não deixar ninguém descobrir que foi você que iniciou o fim do mundo. O jogo também tem uma pegada de exploração e de RPG, onde você vai ter um mapa bem grande para você explorar e resolver os mistérios que vão aparecendo, e como eu disse antes, o jogo tem só 2 dias que ele foi lançado na Steam, e eu vou falar aqui de forma bem sincera, eu acho que vai ser questão de pouco tempo para esse jogo explodir de sucesso, porque o jogo é muito inovador, tanto nos gráficos, na história, na ambientação, enfim, é só questão de tempo para esse jogo ficar muito conhecido e fazer muito sucesso.
Imagina agora um jogo de corrida igual ao Need for Speed, só que em vez de carro você vai controlar um avião. Pois então, é justamente isso que acontece nesse jogo aqui chamado Skydrift. Esse jogo ele segue um estilo mais arcade de corrida e você vai ter vários modos de jogo para você jogar. Tem modo corrida contra o tempo, corrida de eliminação, mas o modo que mais me chamou a atenção foi o modo de corrida arcade, que se parece muito com Mario Kart. Por exemplo, durante a corrida você vai ter alguns power-ups espalhados no céu e você vai pegar esses power-ups no céu e usar eles para atacar o avião do seu adversário. Uma coisa legal também é que o jogo tem modo online e com isso você também pode voar apostando corrida contra outras pessoas reais. E o sistema de progressão no jogo funciona mais ou menos assim. Você vai começar com poucas aeronaves e à medida que você for jogando você vai desbloqueando novas melhorias, vai desbloqueando novas aeronaves e vai ficando cada vez mais forte dentro do jogo. Project Dawnfall é um jogo de FPS cyberpunk que é bem diferente de todo jogo de FPS que você já viu. A história desse jogo se passa em um futuro cyberpunk, onde a União Europeia está chegando ao fim por causa de uma nova superpotência que está querendo dominar o mundo. Uma superpotência conhecida como Federação Nova Russiana, e o protagonista do jogo ele vive nessa superpotência e aparentemente ele é uma pessoa comum, só que ele guarda um segredo. O segredo dele é que ele sai à noite para enfrentar e acabar com todo tipo de gangue, arruaceiro e esse tipo de gente, e no jogo você vai ser uma espécie de justiceiro que sai à noite para combater o crime. Olha só essa gameplay, olha só como que o jogo é muito bonito. O jogo tem essa temática pixelizada seguindo um estilo meio Vaporwave, um estilo meio cyberpunk, e eu pessoalmente achei esses gráficos muito bonitos. O jogo ainda está em acesso antecipado na Steam, ou seja, ele ainda está em desenvolvimento, mas mesmo assim ainda vale muito a pena jogar. Agora eu vou te mostrar um jogo brasileiro. Eu tô falando de Dwarf Journey. Esse que é um jogo indie de RPG, de plataforma e de aventura. Na história do jogo você vai controlar um guerreiro chamado Galar, que certo dia acabou tendo uma visão de como que ia ser o fim da vida dele. E agora, por causa disso, ele ficou com muito medo da vida dele acabar um dia e decidiu partir numa jornada em busca da imortalidade. Ele ficou sabendo que no Vale da Eternidade existe uma caverna que esconde um enorme segredo, e esse segredo é que lá nessa caverna tem um item que é capaz de conceder a vida eterna. E nesse ponto aí que começa a sua aventura. Você vai partir nessa jornada enquanto vai explorando, vai ficando mais forte e enfrentando vários chefões para no fim tentar encontrar a vida eterna. O legal do jogo é que os mapas dele são gerados de forma aleatória, então toda vez que você for jogar, tudo vai ser diferente. Sem falar que como esse jogo é brasileiro, ele também tá todo traduzido em português do Brasil. E por último, mas não menos importante, eu vou falar do jogo Brother in Arms Road to Rio 30. Esse que é um jogo de FPS que é baseado em uma história real. Na história do jogo, você vai controlar um sargento chamado Matt Baker, que é o líder do esquadrão de paraquedistas dos Estados Unidos. Como eu disse antes, esse jogo é baseado em fatos reais e por isso ele vai retratar como que foi o dia D, que é uma data histórica que foi quando vários países eles se juntaram na Normândia para acabar com as forças da Alemanha. A sua missão no jogo vai ser chegar junto com seu esquadrão de 101 paraquedistas e ajudar no combate nesse dia que ficou marcado na história e que até vários filmes foram feitos falando sobre esse dia. E é isso aí, pessoal. Se eu te ajudei te mostrando um jogo que seja para você jogar e que você achou interessante, me ajuda aí, é só você deixar um like e um comentário nesse vídeo, que isso já me ajuda demais. Você não faz ideia do quanto que um like e um comentário ajudam um vídeo no YouTube a ser divulgado. E é isso aí, até a próxima, valeu, falou!